Eu lembro de um vídeo do Padre Jonas, né, onde ele estava com uma câmera antiga na mão, e ele dizia assim, nós não podemos esperar, né? Eu não tenho direito de esperar ter as melhores câmeras, os melhores equipamentos, porque existem ovelhas sem pastor, existe um povo que precisa ser alcançado, né, pelo reino de Deus. Everything will be alright. Fala, galera! É com muita alegria que nós estamos aqui te acolhendo no nosso canal do YouTube Canção Nova Lavrinhas. Eu e meus irmãos da Turma da Consolação estamos aqui esse ano vivendo o pré-discipulado e temos muita alegria de anunciar para você o nosso novo projeto, que é o nosso podcast Vai Falar por Mim. Estamos aqui seguindo, né, o legado que o nosso pai fundador nos deixou de sermos comunicadores, né? E por isso também eu quero acolher o meu irmão de comunidade, o André, que vai estar comigo também acolhendo nossos irmãos que estão aqui nesse podcast com a gente. Olá, Maria, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também para você que nos acompanha. É um prazer estar aqui neste podcast, nesse nosso novo projeto. E é com muita alegria que nós recebemos os nossos convidados. Gostaria que vocês se apresentassem. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos acompanhar. Meu nome é Gustavo, eu sou natural de Presidente Epitácio, São Paulo. É lá no interior do estado, divisa com Mato Grosso do Sul. Eu tenho 22 anos. Eu estou no pré-discipulado junto com os meus irmãos. Eu passo a palavra para minha irmã agora. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos vocês que nos acompanham. Eu me chamo Ana Catarina, tenho 23 anos e sou natural de Arapongas, no Paraná. E é uma alegria acolher vocês aqui nesse novo projeto da nossa casa. Meu nome é Alex, tenho 30 anos, sou natural de São Paulo, mas criado na cidade de Cajamar, que fica na região metropolitana de São Paulo. Isso aí, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. E eu me chamo Maria Luana, sou também, né, aqui da comunidade de Canção Nova, pré-discípula, e sou natural de Marabá, no Pará, tenho 24 anos, e é com muita alegria que eu estou aqui, né? Estamos todos nesse ano aqui vendo o pré-discipulado, que é o primeiro ano de formação para o missionário que está chegando na comunidade de Canção Nova, né? Então nós moramos aqui, vivemos juntos aqui na Casa de Lavrinhas, nesse ano intenso, né, de formação, onde nós adentramos mais, né, em todos os nossos princípios de vida da comunidade, na vida missionária, na vida fraterna, né, no viver da providência. Estamos aqui juntos vivendo os nossos princípios de vida e, claro, né, vivendo a prevalência de Deus, né. Temos a graça de termos esse dom Canção Nova e estamos aqui seguindo o chamado que Jesus nos fez, né, principalmente. Estamos aqui dizendo sim à vontade de Deus para a nossa vida, gastando a nossa vida pela missão, pela evangelização. E é claro que nós não poderíamos, né, deixar de comunicar a vida nova que Cristo nos trouxe. E é por isso que nós estamos começando esse novo projeto. E através de todos os episódios, né, que nós vamos trazer aqui para vocês, nós vamos vir comunicar e evangelizar, porque essa é a nossa missão. Eu lembro de um vídeo do Padre Jonas, né, onde ele estava com uma câmera antiga na mão, e ele dizia assim, nós não podemos esperar, né? Eu não tenho direito de esperar ter as melhores câmeras, os melhores equipamentos, porque existem ovelhas sem pastor, existe um povo que precisa ser alcançado, né, pelo reino de Deus. E nós também, aqui, com a criatividade, né, de cada um, nós montamos esse cenário, nós arrumamos as câmeras, tudo aquilo que a gente montou aqui. E estamos fazendo isso tudo, né, nos empenhando para que você se encontre com Jesus, pela eficácia do Espírito Santo, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso carisma como Canção Nova. Por isso, nós começamos esse projeto, que é o nosso podcast Vai Falar por Mim. Você que conhece as músicas do Padre Jonas já deve ter escutado essa música, né? Anuncia-me. E assim, nós acreditamos, né, que o Senhor nos deu essa missão de falar por Ele. Pois é, esse ano nós temos a graça, né, de viver um ano intenso, onde nós temos
muitas oportunidades de buscarmos a cura interior, né? Primeiro, por uma decisão nossa, né? Precisa ser uma decisão nossa de buscar a cura, né? Para que nós consigamos amar uns aos outros, né? Para que nós consigamos amar a Deus. Então, nós recebemos aqui um texto, né? Que nós vamos usar durante os episódios dessa série. Isso mesmo. Esse assunto é tão interessante, tão denso, que nós resolvemos fazer uma série sobre ele, que terá vários episódios. Então, você que está acompanhando esse primeiro episódio, já fica ligado no nosso canal aqui, porque em breve terão outros, né, episódios sobre esse tema da cura interior e do autoconhecimento. Então, durante esses episódios, nós vamos usar o texto do nosso querido autor, Carl Gustav Jung. E com isso, nós vamos conhecendo, né, a história dos nossos irmãos, como nós vamos fazer hoje nesse primeiro episódio, né, André? Pois bem, sem mais delongas, para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de propor a vocês uma reflexão. Quando falamos de cura interior, né, cura interior envolve feridas, né? Todos nós passamos ao longo da nossa vida realidades, tomamos decisões e é natural que sofremos marcas nesse processo, né? Cada um de nós tem uma história, né? Então, ao longo desse processo, pessoas passam por nós, acontecimentos, frustrações, recebemos não, e muitas vezes não sabemos lidar com esses nãos, com as perdas, e nesse processo surgem as feridas, né? Então, o sofrimento ele é uma realidade que existe na humanidade. E hoje em dia, no século XXI, as pessoas têm fugido do sofrimento. Ou muitas vezes, quando se deparam com o sofrimento, acabam se desesperando. O professor Felipe Aquino, em um de seus livros, ele vai dizer que saber sofrer é saber viver. Mas nós temos percebido, né, que os jovens, principalmente, têm perdido essa esperança. Nós estamos no Jubileu da Esperança e falar sobre isso é importante. Saber sofrer é saber viver. Então, nesse sentido, eu queria perguntar, vou começar com o Gustavo. Gustavo, como ressoa para você a palavra cura? O que significa para você a vida cura vida? Eu gosto muito de pensar que todos nós, você, eu, cada um de nós, você que está nos acompanhando, querido irmão, querida irmã, a gente tem a capacidade de sempre, quando nós queremos, de dar a volta por cima das situações da vida, não é verdade? Sim, sim. E essa capacidade que a gente tem de olhar para as nossas feridas, para aquilo que dói dentro de nós, e dar a volta, se reerguer, é a palavra resiliência. É quando você, diante de uma dificuldade, você enfrenta sem muita melancolia. E para mim a palavra cura a vida, vem de encontro com você olhar para o seu sofrimento e dizer, olha, eu sou capaz de, com a ajuda, com Deus, com a cura interior, com a oração, de dar a volta por cima, sabe? E eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã também, que você é capaz de suportar e de ser curado. Gustavo, e quando você identificou na sua história que você precisava iniciar um processo de cura interior, você poderia falar um pouco para nós? Eu acho interessante, sabe por quê? Porque quando a gente entra aqui na comunidade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Que cura interior você vai curar até depois de 5 minutos no caixão. Sim, né? É uma realidade. Eu falava, meu Deus do céu, até quando que eu vou andar com ferida? Eu pensava dessa forma. E aí, Sempre tereis, Todo né? Igual a gente brinca aqui em casa que louça e externa a gente sempre terá. Externa é o trabalho que a gente realiza aqui no jardim de casa, gente. Então você que está vindo para a Lavrinha, saiba que louça e trabalho lá fora, no mato, você sempre terá. Isso sempre é muito bom, porque também é cura. A gente é curado no trabalho. A gente é curado no serviço, não é verdade? O Senhor tem uma pedagogia, né, através do trabalho. O Senhor tem uma pedagogia, o Senhor nos ensina, molda, aí você pensa assim, nossa, até quando essa louça vai acabar? Antes de estar aqui no podcast, a gente estava lavando louça, essa é a verdade. Exatamente. E aí, né, a irmã aqui, Ana Catarina, ela trouxe uma louça para mim, eu tinha que correr para tomar banho, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para a Micaele,
Ela tá aqui nos bastidores, eu falei assim, eu vou colocar ela para lavar a louça. E aí eu falei assim, Mica, preparei que você vai lavar a louça. E ela foi e se aprontou, né? Pra gente agilizar o trabalho. Mas enfim, qual é a pergunta mesmo? Que eu até esqueci. Quando na sua história você identificou que precisava iniciar um processo de cura, o que te marcou assim que você falou, meu Deus, eu preciso de ajuda? Eu quis mostrar com a fala anterior que a gente está sempre... Nós nascemos feridos, essa é a questão. Com a queda do pecado, a gente nasce ferido, é a concupiscência. Então, do ventre materno a gente é ferido, e a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo feridas, a gente tem que curar aquelas feridas que foram marcadas em nós no processo do ventre materno, na concepção, na gestação, e no processo espiritual. Eu identifiquei na minha história que eu precisava de cura interior, em especial nesse ano. Mas antes, desde os meus 16 anos, eu já percebia, porque eu já fazia terapia, mas não pensando em cura interior, mas para ser uma pessoa melhor. E aí eu fui identificando um processo de luto que eu vivi com a perca dos meus pais, no meu processo de adolescência. Hoje eu vivo o processo de cura interior na relação da minha filiação com Deus, na relação dos meus afetos também. Então eu fui identificando ao longo da minha vida. Eu fui olhando para mim mesmo e vendo, olha, eu preciso ser organizado interiormente. Abrindo um parênteses aqui, só para encerrar minha fala, André. Teve uma época na minha vida, eu estava fazendo caminho vocacional, que eu não estava conseguindo tomar decisões por mim mesmo, porque naturalmente a gente toma decisão. Então eu identifiquei, olha, Gustavo, eu pensei comigo mesmo, eu preciso de ajuda terapêutica para poder tomar decisões. Eu preciso me organizar. Então, ali eu consigo identificar que eu precisava de cura também, daquele momento. Certo? São vários momentos da vida. Interessante. De fato, buscar ajuda é uma iniciativa muito importante, né, que nós precisamos tomar em meio a isso. Reconhecer. Primeiro passo é reconhecer que precisa de ajuda e depois buscar ajuda, né? E ninguém melhor do que o Senhor também, né, para nos poder direcionar, né, nesse processo. Levou você até o vocacional e no vocacional você começou a dar seguimento nesse processo, né? Então, de fato, é um processo, é um movimento que nós precisamos fazer. Deus, ele nos mostra o caminho, mas nós precisamos dar o passo também, né? E precisa ser uma decisão nossa, né? Exato, tem uma decisão nossa. Dar este passo. 99% é Deus quem faz, mas aquele 1% nós precisamos fazer, né? Exatamente. Porque o processo de cura, ele só vai se dar quando nós tomamos essa decisão, né? Não. Eu preciso ser curado, né? Eu quero ser curado. Exatamente. E nisso nós precisamos dar esse passo de ir diretamente na fonte de cura, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos cura, né? Eu acredito que, Gustavo, na sua história, né? A perda dos pais é algo muito difícil, né? Principalmente para um jovem. Talvez você que esteja assistindo, né? Você já passou por essa realidade de perder alguém muito especial para você. Mas à medida que nós vamos vivendo cada vez mais íntimos de Jesus e acreditando na nossa fé, né? Principalmente acreditando na ressurreição, isso ressignifica tudo, né? Ressignifica todo o sofrimento. E eu acredito que esse processo de cura, ele não se dá só pelo fato da pessoa viver sem feridas, né? Sem traumas. Mas é justamente você aprender a ressignificar todo esse sofrimento, né? Você acreditar que nada é em vão. Se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse na sua vida, é porque Ele tem um grande propósito com isso. E essa é a palavra, é ressurreição e ressignificar. Porque diante do fato da morte, abrir de uma forma muito breve aqui, a gente tem duas opções diante da morte. Ou a gente se desespera, ou a gente tem a esperança. Esperança é um remédio para diante do luto. E nós, como cristãos, a gente escolhe ter a esperança como remédio. Ou seja, nós nascemos e jamais morreremos, como diz a frase daquela serva de Deus. A nossa vida não termina aqui, a morte é apenas uma vírgula. Eu colho assim, com essa esperança. Um dia eu vou encontrar minha mãe, um dia eu vou encontrar meu pai e aqueles que me precederam, aqueles que já faleceram, né? Assim como um dia nós vamos nos encontrar no céu, se Deus quiser. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Bom, então, muito obrigada, Gustavo, pela sua partilha, né? É uma graça
acolher a sua história aqui também, né, e apresentar para quem está nos acompanhando também. E agora eu queria perguntar para a Ana, porque, assim, hoje em dia nós sabemos que os jovens, né, justamente vivendo essa fuga do autoconhecimento, eles tentam buscar no mundo, né, talvez um amor que eles nunca vão encontrar no mundo, né, mas que nós só conseguimos encontrar esse amor em Deus. E muitas vezes as pessoas tentam se esconder, né? Hoje a gente vê essa realidade nas redes sociais, né? Muitas vezes as pessoas, elas usam filtros, né, Maria? Isso, né? Para esconder a própria verdade. Mas elas tentam mostrar uma realidade que não é a sua, né? Por medo de assumir quem a pessoa realmente é, mas também por medo daquilo que as pessoas vão achar. Eu acho muito interessante uma frase de Santa Teresinha que ela diz, né, que eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Porque o mais importante é aquilo que Deus pensa de nós. Eu queria perguntar para você, Ana, como você pode trazer a sua história relacionada a essa realidade, né? De hoje os jovens não viverem esse autoconhecimento e até mesmo julgarem ser pouco por não conhecerem que são filhos de Deus, que são amados por Deus, que são dignos de amor. Como você pode trazer a sua história e falar desse processo de cura da autoestima, do autoconceito, da autoimagem, entendendo mesmo, né, que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus? Bom, Maria, André, meus irmãos, quando a gente entra no caminho vocacional, a gente escreve a história de vida, né? E quando a gente escreve essa história, eu não sei vocês, mas eu já vim imaginando todos os processos que eu iria viver aqui nessa casa de Lavrinhas, né? Então, eu já vim na minha cabeça com vários processos que eu iria viver aqui. Mas Deus sempre nos surpreende, né? E eu, desde o primeiro momento aqui nessa casa, todos os processos que eu vivi até hoje, nenhum deles foi o que eu cogitei viver antes de entrar aqui, né? Nem eu. Realmente. E o primeiro processo, né, que eu vivi, eu, nesse ano, encarei mesmo esse mergulho na cura interior, porque eu sabia que isso era algo que me faria uma pessoa melhor, né? E se Deus me chama a ser missionária, eu preciso ser uma missionária por completa. E para mim ser uma missionária por completa, eu preciso ser uma missionária curada, né? Porque como que eu vou levar a cura às pessoas? Como que eu vou levar às pessoas um Jesus, um Deus que cura, se eu não sou curada? Então eu mergulhei muito a fundo nesse processo de cura. E só que, né, eu imaginava que a cura seria com várias áreas, né, em relação à minha casa, à minha família, a temas, né? Mas Deus me surpreendeu nisso. E a primeira cura que o Senhor realizou na minha vida aqui nesse, né, que tem realizado, né, porque é um processo, é em relação à autoestima, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, para vocês que estão aí de casa, que talvez vocês se identifiquem, né, com a minha história e já partilho aqui com os meus irmãos também. Eu sempre cresci num lar com muito amor, né? Então, eu venho de uma realidade familiar onde eu fui muito amada pelos meus pais, pelo meu irmão. Então, nunca me faltou amor dentro de casa. Então, o meu processo nunca esteve assim, no foco ali dentro da minha casa. Só que o meu processo estava com um padrão que a sociedade colocou em mim, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de estar sempre no meio de todo mundo, sempre gostei de pessoas, e então eu sempre observava muito, né? Aquilo que a sociedade colocava nas pessoas como um padrão, né? Então, aqui falando um pouquinho de mim, né? Eu sempre tive um corpo gordinho, né? Então, eu sempre tive esse padrão grande. Então, a minha família é toda grande, né? De estrutura corporal. Então, eu cresci numa sociedade onde isso não era beleza, né? Porque a gente fala hoje, né, da maioria das realidades dos jovens hoje em dia, o que a gente vê como padrão de beleza? Uma mulher magra, de 1,70 de altura, de cabelo liso, longo, né, loira. Isso é um padrão de beleza idealizado na sociedade hoje em dia. Então, eu
por mais que minha família nunca colocou isso em mim, mas eu cresci dentro desse padrão. Então, na minha cabeça de criança, de adolescente, isso era um padrão de beleza para mim. Então, eu trouxe isso comigo aqui para Lavrinhas, né? Só que era algo que, para mim, eu não percebia essa visão que eu tinha da beleza, né? Até os primeiros dias aqui na casa, onde eu sempre saí do quarto muito arrumada, né? Sempre de maquiagem, sempre com roupas bem vestidas. Então, eu sempre me arrumei muito para sair do quarto, né? E eu sempre fui assim lá fora também. Sempre fui de me arrumar. Só que lá fora eu não estava na vontade de Deus para minha vida, né? Então, aqui, o meu vestir, o meu me maquiar, começou a chamar a atenção dos meus irmãos. Então, os meus irmãos sempre me elogiavam muito. Falavam, nossa, a Catarina só sai do quarto arrumada, né? De maquiagem. Vai pra onde hoje? Vai pra onde hoje? Era tipo assim, né? Era desse jeito. Muito linda. Os elogios. Arrumada pra ficar em casa. E Deus se utilizou, né, de vários irmãos, eu posso dizer de todos, assim. Mas no início, né, do meu ano aqui, Deus se utilizou de uma irmã, né, que quando ela surgiu com isso, ela nem imaginava onde isso iria dar. Mas ela foi utilizada por Deus porque foi o canal da graça de Deus para me atingir, né? Aonde ela me deu um título de Miss, né? Ela me deu o título de Miss Arapongas. Miss Arapongas. Nossa, Miss Arapongas. Eu amo. E quando ela me deu esse título de Miss Arapongas, né? Eu levei na brincadeira, a gente começou a se divertir com isso, né? Brincar com isso. Eu tive o meu aniversário, você que está aí em casa, vocês esperam, se você tem vocação Canção Nova, aqui é o lugar de você passar vergonha. Porque o meu aniversário, nos meus 22 anos, o melhor aniversário que eu já tive em toda a minha vida foi aqui nesse pré-discipulado. Claro, né, gente? Porque os meus irmãos me conheciam há 3 meses. Mas é como se eles me conhecessem a vida toda. Porque eles conseguiram fazer coisas por mim neste dia que nunca foi feita por mim. Nunca foi feito por mim, né? Então, foi muito, assim, significativo para mim o meu aniversário. E nesse meu aniversário, eles me coroaram, né? Como Miss Arapongas, com direito à faixa, coroa e tudo mais. E aí começou esse processo onde o Senhor começou a se utilizar disso, que eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Né? E aí eu comecei a falar, dentro de mim, né? No meu interior, vinha um questionamento, né? Como assim Miss? Né? Aonde que esse povo tirou que eu tenho a capacidade de ser Miss? Porque na minha visão, no meu padrão de beleza que foi estabelecido pela sociedade na minha mente, Miss teria que ser uma menina impecável, uma menina super magra, uma menina que soubesse desfilar. E então, tipo assim, aonde que esse povo viu que eu poderia ser Miss? E tem gente aqui na casa que até acreditava mesmo que eu tinha desfilado, que eu tinha concorrido para Miss. Eu até 2 dias atrás falei, Ana, você vai ser Miss mesmo? Miss Brasil. E ela e tudo mais, e eu acreditando, a Micaele também acreditando. O pessoal acreditava. Só que isso, por mais que eu brincasse, né, dentro do meu interior, eu falava assim, como assim essas pessoas acham que eu tenho, né, essa capacidade de ser Miss? E então, conforme foi virando isso, né, que eu fui reconhecida dentro de casa por isso, o Senhor foi trabalhando isso em mim, né? E aí eu fui percebendo, me atentando, né? E o processo de cura interior, o que eu sou mais encantada por ele, é que a gente adentra, né, dentro de nós mesmos. Então, esse olhar para si, a partir do momento que eu parei e olhei para dentro, eu pude perceber todas as feridas que eu tinha em relação a isso, né? A autoestima, a corpo, a padrão de beleza. E eu comecei a viver um tempo muito difícil aqui na casa, né? Onde eu percebi que eu saía do quarto todas as vezes de maquiagem e bem vestida, porque eu não conseguia sair do quarto sem estar de maquiagem e sem estar bem vestida. Então, aí que eu percebi que era um problema, né? Que o problema não é você se maquiar e sair do quarto bem vestida. Isso é um dever nosso. Nós devemos isso porque eu acredito que os meus irmãos, que são a minha família, eles merecem a minha melhor versão.
Arrumada para os meus, né? Arrumadas para os meus. Isso faz parte de um propósito que eu tenho na minha vida, né? Se eu não for a minha melhor versão para os meus irmãos, para quem que eu vou ser? Né? Então, sim, eu tenho que estar bem arrumada, eu tenho que estar de maquiagem, eu tenho que entregar para eles o meu melhor. Só que, então isso não é o problema. O problema foi que eu percebi que eu não conseguia sair sem estar com essa máscara, né? Então, foi aí que eu fui percebendo e eu fui adentrando, né, a esse processo de cura interior e fui percebendo todos esses processos, fui dando liberdade para Deus também, né? Trabalhar isso em mim. E aí foi equilibrando, né? Aos poucos foi se equilibrando toda essa visão, né? Eu fui um dia saindo sem maquiagem, no outro eu saía com maquiagem, e os meus irmãos continuavam elogiando. Então, assim, aqui dentro da Vida Fraterna, né, eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que a Vida Fraterna me curou. E a Vida Fraterna me cura todos os dias, né? Até hoje, por providência divina, uma irmã chegou em mim na cozinha e falou assim: eu sei que eu já falei isso para você várias vezes e eu posso estar te chateando, mas você tá muito bonita. E para ela simplesmente fez um elogio, porque aqui em casa a gente tem esse costume, né, de se elogiar, de todo mundo elogiar um ao outro, que isso faz parte também da nossa sadia convivência. Na comunidade, né? Sim. E então, para essa irmã, ela simplesmente foi e fez um elogio, mas a forma que esse elogio cai dentro de mim, de tipo assim, eu tô com roupa de trabalho, eu tô aqui de qualquer jeito, e a minha irmã tá dizendo para mim que eu tô muito bonita. Então, foi a partir dessas palavras dos meus irmãos que eu escutei Deus falando comigo, né? E aí, o que Deus me chamava a focar, né? Que Deus falava para mim, que eu precisava me enxergar com o olhar que Ele me enxerga. Então, o meu processo de cura se deu por isso, pela Vida Fraterna e essa escuta atenta a Deus, né? Eu falo que o meu processo de cura se dá na capela e pelos meus irmãos. Porque é escutando a Deus, né? Essa escuta atenta, Ele dizendo para mim, né? Catarina, eu preciso que você se enxergue da maneira que eu te enxergo. Porque, igual eu falava no começo, né? Não tem como eu amar o meu irmão. Né? Jesus nos fala, né? Para a gente amarmos uns aos outros como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o meu irmão se eu não me amo? Então, primeiro eu preciso estar completa para me completar o outro. Então, foi esse o trabalho que Deus foi fazendo comigo e eu consegui, né, vivenciar esse processo. Louvado seja Deus. Gente, é muito bonito, né? Nós, aqui na comunidade, nós tocamos nisso, né? Que a Vida Fraterna, ela nos refaz. Mas não só nos refaz quando nós estamos cansados, né, ou tristes, mas também quando nós precisamos ser curados, porque a Vida Fraterna também é uma fonte de cura, né? Porque Jesus se manifesta. Interessante agora notar também, Maria, só fazendo uma breve interrupção, que como a bonita pedagogia de Deus, né? Que Ele se utiliza de coisas muito simples, né? Muitas vezes para poder nos tocar. Às vezes a gente espera algo grandioso, uma cura muito grandiosa, mas o Senhor, Ele nos cura no simples, né? E é muito bonita essa pedagogia. E passando para o Alex agora a palavra, né, Alex? Uma realidade que nós vemos no mundo hoje também, principalmente entre os jovens. Falando como um jovem, tá? Eu tenho 21 anos, eu não falei a minha idade, mas falando como um jovem que está saindo agora da adolescência, entrando na fase adulta, nós deparamos muito lá fora com pessoas que vivem processos de relacionamentos deturpados, né? E nós podemos notar que existe aí uma afetividade ferida, né? Muitas vezes um homem, um rapaz, uma moça começa a sair com vários outros rapazes, outras moças e vive um compromisso descompromissado, né? Vive um relacionamento sem compromisso e muitas vezes acabam se machucando nesse processo, né? Acabando se fechando para o amor, acaba trazendo marcas para os seus futuros relacionamentos. E um processo vai trazendo o outro, né? Um relacionamento que não deu certo vai trazendo as feridas para o outro relacionamento e aí começa um ciclo sem fim, né? Sem fim até que nós possamos iniciar, né, esse processo de cura. Mas falando um pouco de você, como você lidou com essa parte afetiva, como foi para você tocar nisso aqui em Lavrinhas? Bom, Deus me pegou justamente nessa época, né? Onde eu estava com a minha afetividade toda desconfigurada, tudo. E eu
comecei a frequentar aqui a comunidade Canção Nova para mim poder saber primeiro aquilo que Deus me chamava. E nisso eu comecei para Missão de São Paulo, onde a Daona ali, ela me acolheu, tudo e tal. Ali ela foi me mostrando como que Deus me via. E ali já fui começando a tocar um pouco na realidade fraterna, que bem diferente do mundo, porque o mundo tem uma visão toda deturpada. E ali, em novembro de 2021, eu tive meu batismo no Espírito Santo. E é onde Deus mostrava claramente para mim que o problema da minha afetividade era relacionado a uma situação que eu não tinha resolvido com meu pai, que foi se prolongando, e ali eu entrava em relacionamento, saía de relacionamento, mas o problema estava dentro. Era aquilo que Santo Agostinho fala, né? Procurava fora aquilo que estava dentro. O problema estava dentro de mim, eu precisava de encontrar aquilo. E a vida fraterna começou a ressignificar muito na minha vida, principalmente no caminho vocacional, onde eu comecei a ver as minhas irmãs como irmãs mesmo, sabe? Como se fosse minha irmã de sangue. E porque Deus ali ele falou muito forte comigo para me purificar o meu olhar mundano que estava ainda. E ali na vida fraterna ele foi começando a me moldar, me purificar. E eu estou morando em Lavrias no meu 2º ano. E no meu 1º ano foi mais forte isso, porque uma coisa é você morar fora, outra coisa é você morar na mesma casa, dividindo, na época era com 13 irmãs. 14 irmãs, perdão. Uma coisa é você dividir, morar ali sozinho, que era só meus pais, outra coisa é você dividir a casa com 14 irmãs. E ali Deus foi purificando o meu olhar, Deus foi purificando o meu afeto, principalmente no trabalho. Porque eu me esmerava no trabalho ali, eu só me dedicava exclusivamente no trabalho. E com as irmãs eu buscava sempre ter aquela conversa sadia, aquela conversa saudável. E a sadia convivência me ajudou muito nesse processo. E qual conselho você daria para um jovem hoje que tem dificuldade em viver esse processo, viver a castidade, em buscar de fato um processo de cura na afetividade, que tem dificuldade de se relacionar com mulheres? Olha, para quem gosta de ler, eu indico muito os livros do Padre Léo, porque até hoje me ajuda muito. Mas para você já ter uma caminhada mais na igreja, o jejum. O jejum é o principal remédio contra isso, é o jejum. E a vida de oração, se possível, Eucaristia diária, sempre na Santa Missa. É Deus. A Eucaristia ela tem um poder de cura, é o maior, né, de todos. Sim. Jesus presente na Eucaristia. A gente tem esse privilégio, né, aqui, gente, de todos os dias participar da Santa Missa. Exatamente. Então, participar da Santa Missa, galera, é muito importante. Participem. Jesus Eucarístico pode curar muito mais. Né? A principal cura vem da Eucaristia. Exatamente, né? Então, muito obrigada, viu, gente? Valeu, eu tenho rapaziada. certeza Muito que obrigado, senhorita. o testemunho de vocês, né, vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa, que é só o primeiro episódio, não é, André? Somente o primeiro, ainda faltam 5. Exatamente. Olha, deu um spoiler de quantos episódios. Foi mal, my bad. Foi moleque, perdão, perdão. Mas, gente, a nossa série tá muito boa e você precisa acompanhar todos os episódios. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Gustavo, a Ana Catarina, o Alex e meu irmão André, que esteve aqui comigo, dividindo essa apresentação. Valeu, E agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. E quero pedir que você deixe o seu like, também que você comente, que você compartilhe. E é claro, que você já se inscreva no nosso canal. É muito importante para que esse vídeo ele tenha mais engajamento e mais pessoas possam se engajar, né, nessa verdade, que é buscar a cura interior, né, que é buscar essa liberdade, que é buscar a Jesus, aquele que nos cura. Então que você também possa ser um evangelizador, um comunicador, compartilhando esse vídeo aí com a sua família, com todos os seus amigos, com geral. E por isso, nós também pedimos que você nos acompanhe lá no nosso Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que é @CançãoNovaLavrinhas. Lá você pode acompanhar todo o nosso dia a dia aqui na nossa casa, durante o pré-discipulado. Você pode acompanhar também as nossas missões, tudo aquilo que está acontecendo aqui na nossa casa, né? Para você que é aqui de Lavrinhas, região, nós temos várias atividades nas quais você pode vir participar aqui com a gente, conhecer mais do nosso processo formativo também. E também
quero pedir a sua ajuda, né? Estendo aqui as minhas mãos, porque nós aqui somos em 33 pré-discípulos, né? Mais os nossos formadores. Então, estamos aqui vivendo da providência, né? E estendemos as nossas mãos para que você possa Aí, gente, vamos estender a mão, ó. a nossa casa. Se você se sentiu tocado, faça essa doação, ajude-nos aqui em Lavrinhas. Nós vivemos da providência, fazemos essa experiência de nos abandonarmos ao cuidado de Deus. Então, se tocou, se de alguma forma esse testemunho aqui te ajudou, que você possa nos ajudar também. Nós estendemos os nossos braços. Exatamente, né? Você pode nos ajudar através do Pix, que é pix.lavrinhas@cançãonova.com. E se você também se interessou pelas vocações, ficou interessado, você que estava em dúvida, né? O que Deus quer da sua vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Vá no Instagram do Vocacional Canção Nova, Canção Nova é Vocacional CN, e acompanhe ali o Vocacional. Nós aqui futuramente faremos uma série acerca da nossa vocação, então nos acompanha aí no canal. Que ele tá dando vários spoilers, gente. Mas se você ficou interessado, vai lá no Instagram da Canção Nova. E se você for Canção Nova, né? Claro que você se for, né? Entrar em contato com o Vocacional, escreve lá seu e-mail e manda, né? E é com muita alegria que eu quero me despedir também, né? Dos meus irmãos, me despedir de você. Mas é um até logo, porque em breve nós vamos também postar o 2º episódio da nossa série sobre cura interior e autoconhecimento. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe.